Com a chegada do inverno, são mais que comuns os problemas respiratórios. E quando a gente está vivendo um momento de pandemia, aí requer um pouquinho mais de preocupação. Esse foi o tema do meu papo com o Dr. Jamal Azam, que é otorrinolaringologista. Confira. Doutor Jamal, chegamos no período em que é muito alta a incidência de problemas respiratórios. E quando a gente soma isso a um momento de pandemia, a situação fica um pouquinho complicada, porque qualquer espirro, por exemplo, de uma gripe, de uma rinite, já pode existir o temor de coronavírus, de uma contaminação. Como é que as pessoas estão lidando com doenças respiratórias no inverno? Sim, realmente é uma situação muito complexa e que tem preocupado médicos, pacientes e toda a sociedade. A rigor, o sistema respiratório é muito sensível às alterações de temperatura e umidade do ar. Por quê? Porque dentro do nosso sistema respiratório, nós temos células que recebem o ar externo do corpo humano, o ar vem de fora. Quando ele entra, essas células, elas umedecem o ar e essas células recebem as partículas agressoras, fungos, vírus, bactérias, substâncias inalantes, irritantes, e essas células têm cílios, como se fossem cabelinhos, que ficam mobilizando constantemente essas partículas para serem eliminadas. Ocorre que nessa época do ano, as duas funções se prejudicam, porque o ar está mais seco, portanto, a umidificação do ar é prejudicada, e o frio diminui, quase paralisa a função dos cílios. Portanto, vírus e bactérias e substâncias inalantes e irritantes vão ficar mais tempo na via respiratória, favorecendo, então, a entrada no corpo e a geração das infecções. Mas adiciona-se o confinamento e o medo, o sobressalto do coronavírus. Então, isso tem gerado nas pessoas um sobressalto, um medo, de tal forma que qualquer coriza já vai lá fazer o teste, corre e faz o teste. Então, é um momento de triplicar os cuidados respiratórios para evitar todas essas situações. Quais são as doenças respiratórias que podem causar mais perigo, mais riscos à população? A doença mais temida da via respiratória é a infecção pulmonar, que é a pneumonia. Porque a pneumonia, ela atinge o órgão vital, que é o pulmão, onde é feita a troca gasosa. Mas é muito frequente que a pneumonia seja decorrente de um quadro viral alto, como uma gripe, como uma crise de asma, como uma sinusite. Então, existe a pneumonia primária, de repente acomete só os pulmões, mas o mais comum não é isso, é começar de cima para baixo, portanto, para evitar, a gente tem que manter as vias respiratórias sempre em dia. Então, é comum, por exemplo, eu começar com uma sinusite e, de repente, passar para dor de garganta. É exatamente isso que o senhor está falando. Nossa, eu estava com uma sinusite, com dor de cabeça e tal. De repente, a garganta começou a doer, a inflamação vai migrando, é isso? Sim, com certeza. Tanto que nós, antigamente, chamávamos de via aérea superior, via aérea inferior. Hoje a gente chama de vias aéreas unidas, porque é uma coisa está ligada na outra, né? Então, se tiver uma secreção escorrendo pela garganta, a chance de aspirar quando a pessoa estiver dormindo, ou mesmo durante o dia, essa chance existe. E aí contamina os brônquios, os pulmões, e isso pode gerar a infecção. Qual é o meu limite de saber que agora eu tenho que ir ao médico, agora eu realmente tenho que tomar uma atitude, tomar antibiótico, enfim, isso é o médico que vai prescrever, claro. Mas quando é que eu sei que eu estou evoluindo de um quadro gripal ou de uma sinusite para algo mais grave? Essa sua pergunta é brilhante e é a pergunta que mais intriga a classe médica também, porque muitas vezes a linha de conversão de um quadro viral para um quadro bacteriano ou de uma infecção mais grave é uma linha muito tênue e realmente muitas vezes a própria medicina, o próprio médico tem essa dificuldade. Mas em linhas gerais, eu diria o seguinte: tem duas situações, aliás, três situações que são
muito sugestivas de que um problema maior pode estar acontecendo. Primeira, febre persistente. Febre persistente não é um pico febril. É a febre que você toma remédio, abaixa, depois ela sobe de novo, ou não abaixa, e a pessoa persiste com a febre. Segundo, mal-estar intenso. O mal-estar intenso é diferente de um cansaço. O paciente fala assim, eu estou muito mal, nunca vi isso, não consigo levantar da cama. É diferente de Acende o alerta. Acende o alerta. Terceiro lugar, falta de ar, porque isso não é normal nem comum em nenhuma crise respiratória simples. Pode ter desconforto respiratório, como nariz entupido, claro que vai ter, mas é diferente de falta de ar. Portanto, febre persistente, mal-estar intenso e falta de ar são sinais de alerta que eu tenho certeza de dizer que obrigam a pessoa a procurar ajuda médica.